Olá, amigos, amigas, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Graça e neste vídeo vamos falar de Salazar, do ato colonial. Portanto, o Salazar foi convidado para ser Ministro das Finanças depois da Revolução do 26 de maio de 1928 e depois ocupou outros cargos, incluindo o de Ministro das Colónias. Todos os vídeos estão baseados numa coleção de livros sobre a época salazarista, o Estado Novo, a ascensão de Salazar ao poder, os anos de Salazar, o que se contava e o que se ocultava durante o Estado Novo. Portanto, eu estou no primeiro livro da época salazarista, de 1926 a 1930, e por enquanto os vídeos estão baseados neste livro. Se você gosta de história e de saber o que é que se passou verdadeiramente, portanto, estes livros contam como, ao pormenor, como foi a época salazarista. Então, hoje vamos para o vídeo sobre o ato colonial. Portanto, a 8 de julho de 1930 é aprovado o ato colonial, com Salazar à frente do Ministério das Colónias. Vinha-o preparando pelo menos desde abril, assessorado por Armindo de Monteiro, seu secretário de Estado nas Finanças, e provavelmente também por Quirino de Jesus, seu mentor, que era então vogal do Conselho de Administração do Banco Nacional Ultramarino. Portanto, eu ainda conheci o Banco Nacional Ultramarino quando eu era jovem. Não sei depois se esse banco desapareceu ou se foi comprado por outros, mas acho que já não existe esse banco em Portugal. Quando eu tinha 20 anos ainda existia o Banco Nacional Ultramarino, portanto as pessoas que são da minha época com certeza lembram-se disso. Já vinha do tempo do Salazar. Neste documento, que viria mais tarde a ser agregado à Constituição, Salazar destacava 4 traços fundamentais. A ideia do império. No artigo 2º dizia-se ser da essência da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas. A maior concentração de poderes, quer no governo central, quer nos governos ultramarinos. A forte reivindicação de ordem nacional e a integração das colónias e metrópole na unidade pluriforme da nação portuguesa. Estabeleciam-se restrições ao regime de concessões e presença de estrangeiros nas colónias. Criava-se um estatuto de direitos e deveres dos indígenas, que incluía a proibição do trabalho obrigatório, e eram reconhecidos direitos às missões católicas portuguesas. Portanto, aqui é parte dos domínios ultramarinos, tratava-se das ex-colónias africanas que nós ainda tínhamos até à Revolução do 25 de Abril de 74, que Salazar decidiu chamar províncias ultramarinas para darem uma ideia mais legal do que se combatia em África. Mesmo se, por exemplo, a Guiné-Bissau já tinha sido reconhecida como um país independente muito antes do 25 de Abril pelos outros países internacionais, na ONU, o Salazar continuava a lutar pela Guiné-Bissau e foi onde morreram mais portugueses. Foi uma guerra terrível, mas depois a gente já lá vai chegar mais à frente. Portanto, estabelecia-se, ainda estamos no ato colonial, estabeleciam-se restrições ao regime de concessões e presença de estrangeiros nas colónias, criava-se um estatuto de direitos e deveres dos indígenas que incluía a proibição do trabalho obrigatório e eram reconhecidas direitos às missões católicas portuguesas. Desculpem, já tinha lido isto, voltei a repetir. Os altos comissários eram substituídos por governadores. As competências políticas, legislativa e administrativa eram centralizadas no Ministro das Colónias e no Governo Central. A metrópole era o árbitro supremo dos interesses mútuos e o orçamento de cada colónia dependia de aprovação expressa do Ministro das Colónias, que aqui estamos tendo o Salazar como Ministro das Finanças e também das Colónias, já tinha sido um cargo
que ele tinha acumulado e depois ainda acumulou outros, como a gente vai sabendo ao longo da leitura dos livros da época salazarista. Tomam-se de imediato medidas em relação à Angola, empréstimos, financiamentos, proteção de algumas matérias-primas, fomento de transportes e comunicações. Mas então não fora isto, ou por parte disto, o que Cunha Leal, apoiado por Ivens Ferraz, reivindicara no princípio do ano e lhe valera a oposição frontal de Salazar. Portanto, Salazar opunha-se a que o governo decidia e depois, no fim de conseguir obter o que ele queria, ia buscar as ideias do governo. Feito o seu trabalho, a 29 de julho, Salazar deixa o Ministério das Colónias. No mesmo dia é empossado o novo ministro, Eduardo Marques, que já tivera essa responsabilidade no anterior governo. Agora vamos passar aqui, portanto, eu estou nesta página do livro, 18 e 20. Portanto, eu não estou a inventar nada para vocês. Isto é uma coleção de livros, de mais de 30 livros que eu tenho sobre a época salazarista. Aqui, esta fotografia eu já tinha mostrado no último vídeo, que se trata de diretor do Banco de Angola, parte para Luanda a 2 de julho de 1927, a bordo do Niassa. O ministro das Colónias, comandante João Belo, veio a bordo apresentar-lhe despedidas. Portanto, isto foi antes de Salazar se ocupar também das colónias. Agora, que Estado? No dia seguinte, portanto, temos um outro ministro das colónias, o Salazar saiu, que se chamava Eduardo Marques. No dia seguinte, dá a conhecer as bases da União Nacional, o futuro partido único do regime, numa intervenção na sala do Conselho de Estado do Ministério do Interior. Portanto, o partido de Salazar chamava-se União Nacional. E era um partido único. Ele depois fazia eleições para inglês ver. Eu lembro-me do meu pai votar, mas havia fraude, como sabem, e ele ganhava sempre. E mandava matar os opositores. Foi assim o regime fascista em Portugal. Para já, segundo Manuel Braga da Cruz, tratava-se de uma mera organização cívica, destinada a procurar e conseguir o apoio da opinião pública ao regime, enjeitando a vocação partidária para o exercício do poder e o recrutamento do funcionalismo ao pessoal político. Sintomaticamente, o discurso de apresentação não é feito pelo chefe do governo, General Domingos de Oliveira, mas pelo outro, Oliveira, que era Salazar. É ele cada vez mais o chefe do regime. Aproveita para delinear o tipo de Estado que pretende construir. Demarca-se algo do fascismo. Deve o Estado ser tão forte que não precise de ser violento, sem cair na sua omnipotência e divinização, disse ele. O regime será autoritário e presidencial, como todos sabemos. Na altura as pessoas não sabiam isso. À Assembleia Nacional caberá a atribuição exclusiva de fiscalizar a governação pública, de dar a grande orientação à marcha política do Estado e de fazer as leis. Mas o que não pode é reconhecer-se às câmaras legislativas o direito de elevar e derrubar ministros. O poder executivo será exercido pelo chefe do Estado, com os ministros nomeados livremente por ele, sem dependência de quaisquer indicações parlamentares. Aqui ele já começou a comandar sozinho. Vocês estão-se a perceber. A fonte de sabedoria não é o cidadão, mas a célula social irredutível, que é a família, núcleo originário da freguesia do município. Seguem-se as corporações, que representam interesses legítimos e integrar-nos da coletividade. Rejeita-se a democracia, que foi operando o nivelamento em baixo, contra o facto das desigualdades naturais, contra a legítima e necessária hierarquia dos valores numa sociedade bem ordenada. A União Nacional não pode imbuir-se do espírito do partido, porque seria criminoso e, além de criminoso, ridículo acrescentar aos que já existem o partido dos que não querem partidos. Mas, acima de tudo, está o chefe carismático. A grande maioria dos homens tem outros homens que lhe são superiores, afirma Salazar.
A nação é uma pirâmide em que a igualdade entre todos constitui a base e a filtragem para níveis sucessivamente superiores, mas mais restritos, apenas é atravessada pelos melhores, os mais aptos. No vértice, subentende-se o chefe. Esse chefe ou obedece ao princípio monárquico ou ao princípio carismático. Mantendo a ditadura as instituições republicanas, apenas o segundo é viável. Vou terminar este vídeo por hoje para não ficar mais longo. A União Nacional não pode, isto são palavras de Salazar, imbuir-se do espírito de partido. Seria ridículo acrescentar aos que já existe o partido dos que não querem partidos. Portanto, ele optou por União Nacional ser um partido único e a favor daqueles que não queriam mais partidos. Foi assim que ele chegou ao poder, nunca houve votação democrática, ele foi convidado para Ministro das Finanças e ficou lá sentadinho até morrer, quase 50 anos depois. E instalou uma ditadura fascista em Portugal. Pronto, amigos, amanhã vou para o que foi o reviralho. Vamos falar do reviralho na época de Salazar. Um beijinho para todos, vão acompanhando o meu canal se vocês querem saber ao pormenor o que se passou na época da ditadura fascista em Portugal, do Estado Novo. Subscrevam o canal, um beijinho para vocês, bye bye, até amanhã.